Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de domingo, desse dia 9 de fevereiro de 2025. Vocês já viram que eu estou soluçando, eu comecei a soluçar há pouco, eu disse, vai com soluço mesmo, tá tudo certo, o pessoal vai entender aqui. Então, se vocês me virem aí soluçando de novo, já solucei agora, só tenha misericórdia de mim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco, acompanhando essa nossa conversa de domingo, com esses 3 jovens missionários retornados, também muito especiais, aqui, que estão junto ao meu lado aqui. Eu tenho aqui, imediatamente ao meu lado aqui, o Yuri França, ele serviu na Missão Brasil Fortaleza, de 2022 a 2024. Seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Muito obrigado. Também aqui a Emily Vieira, ela serviu na Missão Brasil Rio de Janeiro Norte e depois foi para a sua missão de origem, a missão Portugal-Lisboa. Serviu de 2023 a 2024 também. Seja muito bem-vinda, Emily. Obrigada. Também aqui o Mateus de Jesus, que serviu na missão Fortaleza Leste e depois foi também para a sua missão de origem, a missão Angola-Luanda. Ele serviu também de 2022 a 2024. Seja bem-vindo, Mateus. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu agradeço. E vejam que todos eles concluíram a missão agora em 2024. Na verdade, todos concluíram a missão bem recente. Bem recente. Estão ainda com um cheirinho de missão, todos fresquinhos daquele campo maravilhoso que é o campo missionário. Eles têm pouquinho tempo depois de mim, depois que eu cheguei em 1993, então é quase nada de diferença aí de tempo de um para o outro. E nós vamos conversar hoje aqui sobre o tema Missão Possível, superar os desafios do trabalho missionário. Esses jovens serviram no campo missionário e eles aprenderam lá na prática que a missão, como a gente dizia do passado, é igual rapadura. É doce, mas é dura. A missão tem seus desafios. E vai ter sempre. E isso é importante da gente saber. E para você que está se preparando para ir para o campo missionário, para você que ainda é um jovem, ou que já está ali com o chamado na mão, ou prestes a enviar seu chamado, a gente já falou aqui, né, numa outra live, a gente não envia o chamado. A gente solicita o chamado, a gente se apresenta para o profeta, né? Quem manda o chamado é o profeta. A gente costuma falar, mandei meu chamado. Não, a gente mandou os papéis, se qualificando para ser um missionário. Quem envia o chamado é o presidente da igreja. Então, não importa a sua situação agora, se você está prestes a ir, se você ainda vai levar mais 1 ano, 2, não importa. Saiba, você vai encontrar desafios no campo missionário. Agora, isso não é motivo para nenhum alarde, não, porque desafios a gente tem todo dia, em toda a nossa vida, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na rua, a gente tem desafios a vencer. Na missão não é diferente, somos humanos. Nossa ideia aqui é mostrar a vocês como, com fé, com resiliência e com obediência, esses desafios podem ser superados, podem ser vencidos na sua missão. Há vários tipos de desafios. Por exemplo, um novo idioma é um desafio. Adaptar-se à cultura local é um desafio. Alimentação diferente é um desafio. Eventos naturais é um desafio. Aconteceu. Quem se via agora no Rio Grande do Sul e estava lá, de repente estava no meio de uma enchente terrível ali. É um desafio que se colocou. Né? Problema de saúde, há N situações que podem ser desafiantes. Aí eu já começo a conversar, perguntando a vocês 3, qual foi aquele seu desafio? Isso aqui foi um desafio para mim. Foi algo que eu precisei vencer. Nós vamos saber como é que vocês venceram isso, mas na opinião de vocês, bem brevemente, o que foi a principal coisa que, isso aqui eu tive que vencer?
Vamos começar aqui nessa ordem. As damas primeiro. Emily. Perfeito. Acho que, para mim, o meu maior desafio foi justamente essa mudança brusca, né? Como o irmão Antônio Carlos já falou, eu comecei em uma missão. E no meio disso tudo, eu precisei voltar para a minha missão de origem. Então, para mim, foi tudo muito brusco, porque eu estava acostumada com o meu país e tudo mais. E sair do meu país e ir para um novo país foi uma mudança muito brusca para mim, né? Então, foi um dos maiores desafios me adaptar com uma nova cultura em um novo país, que é muito parecido com o nosso, não é? Mas ainda assim é um outro país. Então, isso foi o maior desafio para mim. Muito bom. Yuri. Perfeito. Acho que para mim o meu maior desafio, principalmente mais no começo da missão, era lidar com minhas próprias inseguranças, né? Então, no comecinho eu tinha muita insegurança daquilo que eu estava ensinando. Por mais que eu tivesse um testemunho, eu soubesse que aquelas coisas eram verdades, eu não me achava tão bom quanto os outros missionários. Eu lembro que desde jovem eu gostava muito de sair com os missionários. E eu via tudo que eles faziam, a maneira que eles ensinavam para as pessoas. E eu pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser como esses caras, eles são muito bons, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, no começo eu era muito inseguro. Acho que porque eu era muito tímido, né? Eu tinha muita timidez, eu tinha muita dificuldade para falar com as pessoas. Mas durante a missão, né, eu fui buscando aprimorar isso, né? Eu fui pedindo ao Senhor que me ajudasse a vencer essas inseguranças. Daí eu lembro que desde criança minha mãe ela sempre leu uma escritura para mim que se encontra em Doutrina e Convênios 82:10. Eu levo essa escritura comigo para sempre. Que fala que o Senhor ele está obrigado quando a gente faz o que ele pede, mas quando a gente não faz, nós não temos promessa nenhuma. Então, eu lembro que no começo da minha missão, todos os dias eu me ajoelhava antes de dormir e eu falava: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me pede, eu estou aqui servindo uma missão. E eu quero que o Senhor me ajude para que eu consiga vencer essa insegurança que eu tenho, para que eu consiga destravar minha língua e falar com todas as pessoas. Né? Isso foi algo que eu fui superando com o decorrer da missão, mas no começo, principalmente, isso foi muito difícil para mim. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Matheus. Então, eu passei 10 meses em Fortaleza e quando eu cheguei na missão da Holanda, eu tive muita dificuldade em entender, né? Por mais que fosse português, né, comparado com Portugal, era muito diferente o sotaque. Eles falavam mais rápido, falavam com muitas gírias e eu não entendia nada, eu ficava perdido. E principalmente no telefone, eu não tinha certeza se ia conseguir ensinar aquela pessoa, se ia entender o que ele estava falando, se ele ia me entender. Então eu tive essas seguranças. Mas estudando o programa evangélico, capítulo 7, que fala sobre o idioma, né? Por mais que não fosse outro idioma, era o mesmo, português, mas com sotaques, diferentes culturas, né? Ele fala que com paciência, com dedicação, com diligência, você ia conseguir entender, né? Ia conseguir fazer outras coisas, ensinar. Então, com o passar do tempo ali, eu consegui entendendo e falando parecido com eles, né? Então, eu consegui ensinar eles como se fosse no mesmo sentimento deles ali. Então, eu pude pegar muita cultura deles para mim, para poder repassar o que eu queria ensinar. Então, acho que isso foi uma coisa muito boa, que eu tive a dificuldade, mas depois pude ver muitas bênçãos, né, com aquilo. Por meio dos estudos, né, e sempre tendo fé. Então, me ajudou bastante. Muito bom. Então, você venceu isso por meio do estudo. E que algo mais você precisou fazer para compreender o idioma? Isso é importante que o Matheus falou, e é o que as pessoas podem achar. Se você vai servir em Portugal, a Emily vai ter a chance de falar sobre esse ponto aqui. Se você vai servir em Portugal, Cabo Verde, Angola, Macau, na China, todos esses lugares falam português, gente, mas cada um fala um português diferente. O pessoal fala que o Brasil fala um português diferente de Portugal. O Brasil só tem mais visibilidade porque é grande, mas todo lugar que fala uma língua fala diferente de outro lugar que fala aquela mesma língua. O inglês dos Estados Unidos não é o mesmo inglês da Inglaterra. Tem suas diferenças. Então, isso é para toda língua e todos os países que falam a mesma língua. Isso
É quase como você estar no lugar de um idioma novo, de um idioma diferente. É quase isso. Mateus, além da sua perseverança, houve algo específico que você precisou fazer, algo de caráter prático que você precisou fazer para compreender o idioma? Sim, eu todos os dias, né, na rua, nós tínhamos lições com alguns membros, e quando eles falavam alguma coisa que eu achava diferente, eu anotava, né? Anotava, tudo anotava. Chegava em casa, né, todos os dias de manhã pelo estudo, eu ia lendo as palavras que eu anotei, lembrando. Então, isso significa isso, se alguém falar isso, significa isso. Então, isso eu fui pegando, né? Então, tem umas frases que ele falava muito boi, né? Boi significa muito. Então, toda hora eles falavam boi, eu, rapaz, vou anotar, vou lembrar, isso eu vou lembrar. Então, fui pegando e aos poucos eu fui acostumando com aquele ritmo, com aquele sotaque diferente e ajudou muito. Até hoje eu falo às vezes. Muito bem, tá certo. Se você, agora eu já sei, se você falar alguma coisa perto de mim que tiver boi, eu já sei que é muito e tá tudo certo. Já estamos aprendendo. Emily, o que você fez para vencer o seu desafio, que você falou da cultura, acho que envolve a língua também. Sim, é a mesma coisa como o Matheus falou, né? Muitas palavras que eles falavam não tinham o mesmo significado que eu achava. Então, eu também comecei a consultar outros missionários e alguns membros, que a maioria dos membros lá em Portugal são brasileiros, que já vivem há algum tempo lá, então eles conseguiam me ajudar bastante com muitas coisas. Mas a situação do telefone era o que era mais desafiador, então eu comecei a não querer fazer aquilo. Então, eu busquei com as pessoas que já estavam mais tempo lá, né? Então, a minha treinadora, ela pôde me ajudar bastante. Ela foi uma peça fundamental para mim. Olha, para você aprender, você precisa fazer. Então, comecei a fazer, não é? Orava toda noite, Senhor, eu estou fazendo e eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi desenvolver um amor por aquele lugar, né? Então, não tem como a gente fazer nada se a gente não tiver amor e o desejo de fazer. Então, eu busquei falar com as pessoas, fazer mais ligações para eu poder entender o que as pessoas estavam falando no telefone, né? Comecei a fazer mesmo. E uma coisa importante que me ajudou bastante durante toda a minha missão, não só para esse caso, não é? Que durante a missão a gente vai desenvolvendo outros desafios, porque a missão é isso, né? Então, algo que me ajudou bastante foi o Ajustar-se à Vida Missionária, que é um manual para os missionários, que ele tem vários tópicos, seja emocional, seja social, que ajuda para quando a gente está com alguma situação de desafio, a gente vai, olha lá, e lá tem dizendo o que precisa fazer, dá opções de A, B e C, para que a gente possa fazer. Então, eu comecei a executar essas coisas. E uma dessas coisas era desenvolver o amor pelo país e o lugar que a gente está servindo. Então, eu comecei a tentar conhecer mais e agir, né? Fazer as coisas, para que eu pudesse ver esse retorno e sentir mais confiança em realizar isso. Muito bom. Obrigado por compartilhar. De fato, você falou aí, né, que para aprender mais, você se envolveu mais com aquilo. Eu tenho dificuldade com o telefone, deixei o telefone a mais. Né? A tendência natural seria retrair, né? Oh, eu não vou ligar não, porque não vai dar certo. Né? Mas é o contrário. Você tem que cumprir o chamado, então vamos fazer. Certamente no começo vai ser difícil, mas as pessoas normalmente têm muito boa vontade de compreender, de entender. Olha, a pessoa está aprendendo. Se você fala, olha, eu estou aprendendo isso aqui, mas está tudo bem, e segue adiante. Talvez tenha essa ou aquela pessoa que não tenha compaixão com isso, paciência. Mas precisa realmente esticar a corda, como a gente fala, né? Precisa dizer, olha, eu vou fazer o máximo porque assim vai conseguir vencer. Muito bom, obrigado. Yuri, e você, meu amigo, como é que você fez para vencer o seu desafio, aquele que você compartilhou conosco, que foi um desafio diferente, foi um desafio mais de caráter emocional, né? Vamos dizer assim, de decisão mesmo. Então, para que eu vencesse esse desafio, eu tive 3 coisas que me ajudaram muito. A primeira, buscar o Senhor. Tem uma escritura em Éter 12:27, que fala que se nós somos humildes e nós nos humilhamos perante o Senhor,
ele promete que ele fará as coisas fracas se tornarem fortes para nós. Então, foi o que eu mais fiz. Eu realmente precisei exercer humildade e pedir muito a ajuda do Senhor, né? Mas a fé sem obras, ela é morta. Então, lá vai a segunda coisa. Eu precisei me dedicar muito aos estudos, né? Tem uma escritura em Doutrina e Convênios, essa eu não sei direito a referência, mas fala que antes de pregar a palavra do Senhor, nós precisamos primeiro obtê-la, e depois a nossa língua será desatada. Então, eu comecei a estudar o Pregar Meu Evangelho, estudar os manuais, estudar as lições, para que eu tivesse um conhecimento melhor, ao ponto de eu estar seguro em ensinar aquilo que eu estava disposto a ensinar, né? Que era me requerido. E o terceiro, eu fui abençoado com um treinador que me ajudou muito. Ele era muito paciente comigo e ele realmente confiava naquilo que eu estava fazendo. Ele me demonstrava confiança. Então, eu não tinha medo de ensinar quando eu estava com ele, porque realmente ele confiava em mim. Ele demonstrava isso. Então, realmente, eu fui muito abençoado com isso, né? Mas, por meio do estudo das escrituras, eu pude adquirir um grande conhecimento e, consequentemente, eu pude adquirir um grande testemunho das escrituras, né? Então, esse é o ponto principal. É um ponto-chave que nós temos na missão, né? Antes da missão, eu lembro que eu não entendia ao certo porque que eu ia ter que estudar 1 hora todos os dias as escrituras. Eu falava, agora eu não tenho o costume de estudar nem 20 minutos por dia, como eu vou conseguir estudar 1 hora por dia na missão? Mas quando eu cheguei na missão foi que eu entendi o porquê que nós temos 1 hora todos os dias para estudar, né? Agora, depois da missão, é um pouco difícil ter todo esse tempo para estudar, mas eu tenho me esforçado para conseguir continuar esse ritmo, né, de estudo das escrituras. Mas na missão a gente realmente precisa ter o Espírito. Nós realmente precisamos conhecer aquilo que nós estamos ensinando. E o estudo das escrituras fortaleceu muito o meu espírito e me ajudou muito a adquirir conhecimento e confiança daquelas coisas que eu tinha que ensinar às pessoas. Muito bom, obrigado também, Yuri, por compartilhar. A escritura que você citou, Doutrina e Convênios 11, versículo 21. A sua língua será desatada, né? Se você procurar primeiro aprender antes de ensinar. Muito bom. Uma coisa interessante que você falou aí sobre ter um bom treinador, né? No meu tempo da missão, a gente não chamava de treinador. Não existia alguns termos que tem hoje, né? Como treinador. Era simplesmente o seu primeiro companheiro. Só isso. Era o seu primeiro. Ninguém chamava de treinador. Era o seu primeiro companheiro. Mas é claro que o presidente de missão, ao designar, designava aquele lá com essa intenção de ser alguém que fosse lhe treinar, né? Embora a gente não usasse esse termo, o termo que usa-se muito hoje, né? O missionário hoje até conta o número de transferências, né? Não sei quantas transferências que existe na missão hoje, né? Uma missão, a missão vai durar tantas transferências, eu estou na transferência tal. A gente não... Agora são 16 ou 17, depende. Pois é, nem fazia ideia disso, a gente não sabia. Não era, teve transferência, vai para onde? Vai para tal lugar, beleza, mas ninguém contava, estou na transferência tal, nada, ninguém não tinha isso, não. É lógico que o presidente sabia o número de transferências que você ia passar na missão, mas isso não era corrente entre os missionários. Desculpe, gente soluçando. Então, a gente tem esses termos novos, né? A Amy falou que liga, o Mateus falou que ligava muito, fazia contato, talvez o Yuri também usava esse recurso de telefone. No meu tempo, a gente mal tinha telefone em casa. Tinha telefone na casa dos LZs, né? E só. Mal tinha telefone. Falou, Emily? Só para ligar, olha, a transferência vai ser assim, avisa para os outros missionários. A gente recebia um papel que se chamava de roster. Ali tinha cada dupla em cada zona missionária. Para quem não sabe, zona é como se fosse uma região missionária. A missão ocupa uma certa área geográfica e essa área é toda retalhada em zonas missionárias. Então, os missionários são enviados para aquela zona missionária. Então, a gente recebia um papel na correspondência que vinha toda semana, em determinada semana recebia aquele papel que tinha lá o seu nome, o seu companheiro e a zona que você estava. Todos os missionários daquela zona, as duplas todas, que eram líderes de zona, quem era o LD e todos os missionários. E quando você recebia o papel e o seu nome estava numa zona diferente da sua,
você sabia que era para lá que você iria na próxima transferência, que normalmente eram poucos dias depois dali, de você receber aquele papel. Só isso. Você só tinha que se apresentar na rodoviária para pegar a passagem com o LZ e embarcar e tchau. E vá-se embora. E vai para outro canto, vai trabalhar lá agora. Então, era certamente muito diferente de hoje em dia. E que bom que é assim. Cada época tem a sua evolução, cada época tem a sua realidade. E traz os seus próprios desafios. O Yuri falou aqui de como ele venceu com esses 3 elementos, né, que ele usou para vencer o seu desafio. Eu lembrei dessas diferenças todas que a gente tem, por conta dessa fala do Yuri sobre o treinador. De fato, o primeiro missionário causa um impacto muito grande. E isso é muito importante. Mas, lembrando, embora um primeiro companheiro seja muito bom, né, seja essencial, ele não é determinante. O que determina a sua missão é você, é o seu empenho. Meu primeiro companheiro não foi tão bom assim, ele estava com alguns desafios pessoais, tudo bem, mas você é que faz sua missão. Independente de quem é seu companheiro, quem deixa de ser, você é que faz sua missão. E ouvindo vocês, eu citei essa diferença que existe de uma geração para outra na missão, porque às vezes isso se torna um desafio, né? Tem pessoas hoje em dia que dizem assim, no meu tempo é que a gente fazia missão de verdade, no meu tempo é que era assim, no meu tempo não tinha essa facilidade toda de você ter um telefone na mão, um smartphone. Isso é de uma tolice tão grande, né? No meu tempo, a gente escrevia uma carta para o presidente da missão todas as semanas, por escrito. O relatório era enviado por escrito, era um formulário, você tinha que preencher e mandava pelo correio. Toda semana você tinha que mandar aquele relatório. E uma parte do relatório era uma carta que você escrevia para ele, falando como você estava, como era a sua semana, como tinha sido a sua semana e tal. Você tinha que mandar. Tinha um espaçozinho ali, talvez de umas 10, 12 linhas ali, o espaço, que você tinha que escrever para o presidente. Se olhar uma geração antes, ou 2 antes, não existia essa facilidade, que para nós era uma maravilha, uma carta. Hoje em dia, não sei nem como é que é esse envio dessa reportagem para o presidente, ou se você só fala para os LZs, vai falar com o presidente depois. Não importa, gente, essa diferença não torne isso um problema para o missionário. Se o missionário vai na sua casa, você pode conversar sobre como era no passado, como é agora? Pode, missionários vêm almoçar na minha casa, eu converso sobre isso, mas não converso no sentido de julgar, de dizer sua missão é uma moleza agora é tudo facinho. Isso é desanimador, isso é terrível, não faz isso, não, porque não é verdade. Não, eu estava conversando sobre isso com o irmão recentemente. As coisas parecem mais simples, parecem mais fáceis, porque se exige mais do missionário, no que diz respeito à espiritualidade, ao vigor. Essa geração e a próxima geração, então, vai ter muito mais facilidades, e eu quero que tenha mesmo. Muito mais recursos, e eu quero que tenha mesmo. Vai ter muito mais tecnologia à disposição, e eu quero que tenha mais ainda. Porque dele se exige muito mais prontidão, muito mais vigor espiritual, muito mais discernimento, que talvez não era exigido da gente lá atrás tantas coisas assim. Porque cada vez mais o mundo só vai ficar pior. Até a volta do Salvador, o mundo só vai ficar pior. Então, precisa de missionários mais focados e com mais tempo para fazer o que de fato importa. Por isso, essas facilidades, eu estou botando bem entre aspas aqui, que eles têm hoje, é para poupar o tempo deles e o esforço deles para que eles canalizem tudo isso para o melhor que eles precisam fazer, de fato, no trabalho missionário. Então, julgar gerações, comparar gerações é tolice. É tolice. Quem faz isso não sabe do que está falando. Não faz isso, não. Isso só traz desânimo, só torna um desafio para o missionário novo. E a gente está falando justamente aqui para vencer os desafios. Ajude vencendo esse desafio.
né? Eu estou com um desafio hoje do soluço, por exemplo. Antes de dormir, eu vou vencer esse negócio. Tá tudo bem. Agora, vamos lá. Todos vocês se viram longe de casa, como é praxe de todo missionário. Serve longe de casa. Pode ser no mesmo país, pode ser em outro país, mas se vindo longe de casa, vocês viveram uma cultura local diferente. Mesmo o Yuri, que serviu lá em Fortaleza toda a sua missão, é uma cultura diferente. Eu já estive lá em Fortaleza 2 vezes. Tenho bons amigos lá. E sei como é diferente. Né? Você está no mesmo país, na mesma região, mas é outra cultura. A alimentação é diferente, né, dos lugares. Eu servi na Missão Brasil-Brasília, e a gente tinha ali, na época a missão pegava vários estados, e eu servi do Mato Grosso. Mato Grosso era alimentação, a farinha, tinha os caroços da farinha. Mas duro, o negócio era de cada mordida um dente. Era um negócio complicado. Mas eles comiam com facilidade. Eu não. E eu gosto muito de farinha, tá? Mas eu gosto da farinha daqui. Uma farinha mais lisa, enfim. Mas é a alimentação que é própria deles, diferente. Os goianos gostam muito de pequi. Não sei se vocês já comeram pequi. Eu nunca comi pequi. Passei a minha missão inteira vendo pequi na mesa. Nunca nem provei. O cheiro eu já não gostava. Não, o cheiro me dava náusea do pequi. O pequi é uma fruta que eles cozinham, aí cozinham o pequi na carne, no arroz, no feijão, e tudo que pode eles botam pequi. Só que o pequi você não morde, você tem que roer bem de levinho, porque se você morder, muitos espinhos vão para sua boca, para sua garganta. Você tem que ir para o hospital para retirar aquilo. É perigoso. Eu não gosto nem do cheiro, não gosto do gosto, mas tem gente que gosta. E eles gostam muito. Eu tive que me adaptar. Eu não comi, mas eu não ficava fazendo cara feia nem nada. Estou na cultura deles, no lugar deles. Eu não precisava comer o que eu não queria, mas eu precisei tomar esse cuidado de ter respeito pela alimentação local, pela cultura local. Perdão. E eu queria saber de vocês o que é que vocês viram de mais diferente que vocês precisaram superar com respeito à cultura / alimentação local. Vamos começar aqui pelo Yuri dessa vez. Bom, como você falou, eu fui abençoado, né? Eu pude servir aqui na minha região. Né? E eu achava engraçado que, tipo, muita gente tem uma visão do Nordeste, né, que é tudo igual, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo age do mesmo jeito, mas não é, o Ceará é muito diferente daqui de Sergipe, né? Mas eu lembro que eu não tive muita dificuldade com comida na missão, isso era algo que eu tinha um pouco de receio antes, porque desde criança sempre fui muito, sei lá, as pessoas falam meio fresco, sabe, com comida, então eu tinha um pouco de receio na missão como seria. Mas eu fui muito abençoado, né? Realmente, todos os membros lá, todo mundo era muito carinhoso conosco, todo mundo queria muito receber a gente na casa deles, né? Acho que é o jeito das pessoas, né? Eles realmente viam nós como representantes de Jesus Cristo, né? Eles queriam nos ter na casa deles. Então, eles sempre preparavam aquilo que era de bom e melhor para dar para a gente, né? Então, isso foi algo que eu fui muito abençoado, né? Mas tem muitas pessoas que elas vão dar o bom e o melhor, né? Mas às vezes é em outro lugar, uma região muito diferente, onde o bom e o melhor vai ser algo totalmente diferente da nossa cultura. E a gente precisa ir aberto a realmente experimentar novas coisas, experimentar e realmente conhecer melhor a cultura das pessoas. Eu lembro que teve uma irmã muito querida, essa irmã, e o meu companheiro, ele fez uma brincadeira comigo, né? Ele chegou na irmã e falou: irmã, o Ader França, ele quer muito experimentar suco de murici. Não sei se vocês já ouviram falar desse suco, mas é o suco de uma frutinha amarela, que o suco não é muito bom. Mas meu companheiro falou para a irmã que eu queria muito experimentar, então eu falei, eu vou lá e eu vou experimentar. Né? E eu sempre fui meio receoso de experimentar líquidos, né? Mas eu estava na casa da irmã e eu falei, tá bom, eu vou experimentar o suco, né? E eu experimentei. Não é um suco que eu quero tomar novamente,
Mas foi algo que a irmã ficou feliz, porque eu só fui lá e experimentei, sabe? Porque eu dei a chance. E a irmã entendia, porque muita gente não gosta desse suco, né? Mas realmente nós temos que estar abertos a experimentar coisas novas, a aprender mais sobre a cultura das pessoas. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi que era muito diferente do meu estado. A cultura era muito diferente, as pessoas eram muito diferentes, mas eu aprendi a amar aquele lugar. Eu aprendi a amar aquela cultura, aquelas pessoas, né? Então, o Ceará virou uma parte da minha vida, né? As pessoas de lá viraram minha família também. Então, é isso que nós precisamos estar abertos. Quando nós vamos à missão, nós precisamos estar abertos a conhecer e gostar da cultura das outras pessoas. Por mais que seja diferente da nossa, é algo que eles vivem e que nós precisamos aprender a viver durante esse tempo. E realmente o Senhor ele vai nos abençoar, para que nós possamos nos adaptar a essa cultura diferente. Muito bom, muito bom. Obrigado. Emily? Eu não enfrentei muitos desafios com a alimentação, não. A alimentação em Portugal não é muito diferente daqui, até porque são muitos membros brasileiros que tem lá em Portugal. Mas eu servi no norte de Portugal, que é o lugar mais típico, assim, com a maior riqueza de cultura de Portugal, é no norte de Portugal. Então, todas as sisters falavam sempre da carne de coelho. E eu não queria comer a carne de coelho. Não tive esse privilégio de comer a carne de coelho, graças ao Senhor. Mas eles têm essa cultura, né, de poder comer, né? Então, eles comem mais peixe e carne de porco também, que não é um problema para mim, porque eu amo. Então, foi bem tranquilo sobre a alimentação. Era mais a quantidade, né? As irmãs sempre se empolgavam muito e a gente precisava comer tudo para poder sair de lá, mas realmente sempre com muito amor. Realmente a gente sentia o amor das pessoas pela gente, né? Seja cada casa que a gente entrava, assista, toma uma água, toma um suco, toma uma comida, que os irmãos sempre têm essa cultura. E as pessoas também, né? Sabe que é missionário, sabe que a gente anda muitas horas, muitas pessoas rejeitando a palavra do Senhor na rua. Então, as pessoas sempre davam esse apoio, esse carinho, né? E realmente a gente podia sentir o amor do Senhor. Era como se as pessoas estivessem servindo ao Senhor, não é? Ao dar aquela comida para a gente, não é? Porque as pessoas enxergam a gente, né? Como representante de Jesus Cristo, a gente tá com a placa com o nome dele durante todo o dia, então eu recebia muito amor. Então não tive muitos desafios com a alimentação, era mais mesmo com o idioma, mas eu sempre fui de braços abertos para poder abraçar a cultura e ter um grande amor pelas pessoas, não é? Pela cultura e tudo que se tem lá. E se me dessem carne de coelho também, comer com muito amor, mas realmente sentir o amor que as pessoas davam para a gente com esse gesto, né? Com a alimentação. E acho que só mesmo o tempo também, o tempo em Portugal, quando é muito frio, quando é quente, é muito quente. Então, sempre tem esse impasse, mas realmente tudo eu conseguia enxergar a mão do Senhor em cada desafio, assim, vinha o desafio e cada vez que eu orava sozinha, eu orava junto com a minha companheira, então o Senhor ele revelava alguma coisa para a gente que a gente precisava fazer, onde a gente precisava ir, onde a gente precisava se abrigar, porque até o momento que a gente vai se abrigar de uma chuva, de alguma coisa, é uma oportunidade que a gente tem de poder falar com alguém. Então, realmente acho que não tem como, não é, é mesmo uma missão possível, não é nada impossível. Todas as coisas a gente consegue se a gente tem o coração aberto e confia no Senhor, que essa obra é dele, não é minha. Nem meu nome eu carrego, é o nome da minha família, é o nome de Cristo. Então, realmente, ele sempre revela se a gente está com o coração aberto, seja para a alimentação, seja para o clima, seja para pessoas rejeitando a mensagem, mas realmente eu pude sentir isso em cada segundo da minha missão, que realmente o Senhor estava ali, revelando. Uma oportunidade de receber uma revelação para poder praticar e ser um instrumento na mão dele. Que maravilha. Obrigado, Emily, por compartilhar. Comer carne de coelho
Não deve ser muito diferente de qualquer outro tipo de carne, né? A gente come carne de animal, né? Carne de frango, carne de boi, Não, dizem que carne é de como porco. carne de frango mesmo. Mas talvez seja só aquela ideia, né? De que, poxa, era um coelhinho, né? Essa questão mais ligada. Lá se chama talho, não é açougue. Então, no talho, tá lá, eles penduradinhos assim, é formato. E eu ficava, ai, não, porque a galinha, os outros vêm cortadinhos, a gente não vê, mas eles vinham inteirinhos lá no talho. Eu ficava, Questão de cultura mesmo, de ideia só disso. Mas tá tudo certo. Muito bem, obrigado por compartilhar. Matheus, Tá ouvindo? Tá ouvindo? sim, agora sim. Agora sim. Então foi bem diferente, né? Eu não peguei toda. Alguma parte do Brasil eu peguei, foi muito bom. Eu amo o Ceará também. Foi maravilhoso. Mas quando eu cheguei agora, em Angola, eu tive uma grande diferença culinária, cultural. Então, no início, eu comi a primeira vez a comida cultural de lá, que é fungi, né? Então, fungi é farinha e água, né? E é acompanhado com caldo, com frango. Só que quando eu comi Pirão. na primeira. Oi? Um pirão. É, quase um pirão. Só que é diferente um pouco daqui e tal. E lá eles faziam de um jeito, né? Que quando a gente almoçava, a gente sentia muito sono. Tipo, muito sono. E como assim? Então era muito pesado, né? E eu lembro que na primeira vez que eu comi, né? A gente saiu para trabalhar e falei para o meu companheiro Elder, o que está acontecendo? Aí disse, comeu fungo, bem-vindo. Eu, rapaz, é muito pesado, tô morrendo de sono, mas vamos embora. E a gente continuou ensinando as pessoas. E às vezes estava na lição eu ficava, acorda, acorda, porque era realmente muito pesado, né? Então eu não estava acostumado ainda. E nós não tínhamos muito a frequência de almoçar com alguns membros, então comíamos no restaurante ou em casa e nós fazíamos mesmo, né? Então, teve essa diferença também que nós tínhamos que fazer o nosso jantar, o nosso almoço. E no início eu não sabia cozinhar muitas coisas, né? Sabia fazer ali um arroz básico, um frango, tal, tudo bem. E a partir desses momentos, né, esses desafios que eu falei, caramba, eu preciso aprender a cozinhar. Então aprendi a cozinhar, fazer muitas coisas, estrogonofe, lasanha. Então, aquela cultura, né, aquela diferença, eu consegui fazer algo diferente ao mesmo tempo. Fui aprendendo a fazer outras coisas. E ao aprender, eu também fui compartilhando com outras pessoas lá. Né? Então, ó, irmão, isso aqui é do Brasil, tá, é muito bom. E aí, muito obrigado. Então, a cultura lá eu amei muito. Né? Eu sinto muita saudade deles. Sinto saudade do fungi, de todas as comidas locais, né? Porque é uma expressão realmente de amor. Eu aprendi muito isso com eles. Eles fazem muito com amor, né? E eu pude ensinar muitas pessoas, né? Da mesma forma que eles estavam servindo a nós. Eles serviam a nós com muito amor e a gente queria contribuir muito mais, né? A gente queria poder abençoar aquela pessoa de tantas formas e pedir ao Senhor, implorar ao Senhor que abençoasse eles muito. Assim. Então, foi uma forma que eu aprendi muito, né? Como o Salvador, ele andava e visitava muitas pessoas, ajudava muitas pessoas. E muitas pessoas queriam dar ao Salvador, né? E eles davam, ajudavam. E o Salvador retribuía com ainda mais. Né? Então, como representantes de Jesus Cristo, né, nós tínhamos que estar sempre as pessoas à frente e nós depois. Então, eu aprendi que sem sacrifício não há bênçãos. Então, eu tinha que sacrificar muitas vezes de deixar de almoçar, talvez, para ensinar as pessoas. Mas sempre depois ia ter uma bênção, né? Chegava em casa à noite, ia fazer um fungo, um arroz, tal, mas sempre feliz, né? Porque o seu sorriso, ele resplandece ao redor das pessoas. Tem uma escritura no livro de Mormon que fala sobre isso. Sobre o seu sorriso, que transmite sua luz, os seus olhos. E foi uma coisa que eu aprendi bastante, né? Que eu nunca vou esquecer, né?
que pequenas coisas podem se tornar grandes coisas. Então, eu sinto muita saudade da cultura de lá, de todas as coisas. Então, Muito bom, meu amigo. Obrigado. Obrigado. E só aproveitando aqui essa deixa do Matheus, ó, a gente vai ter aqui na semana que vem uma live sobre culinária para missionários. Vamos ter uma live ensinando receitas nutritivas, práticas e de baixo custo para os missionários. Você está se preparando para a missão, vai aprender a fazer, vai aprender mesmo, é na prática, vai aprender a fazer as receitas. E vamos ter aí uma receita para de manhã, né, para o de jejum, uma para o almoço e uma para o jantar. E dali você se desenvolve. Nosso propósito, até o final de março, todas as lives, desde começo de janeiro até o final de março, vão ser só sobre trabalho missionário, em apoio à iniciativa da presença diária para termos mais jovens no campo missionário. Então, aqui vamos ensinar de tudo sobre trabalho missionário. Ensinar sobre receitas é importante. É claro, vamos ensinar uma receita de cada por conta do nosso tempo limitado aqui, mas aprende mais coisas. Aproveita e deslancha aí e aprende a fazer outras coisas, né? Vai ser muito bom. Semana que vem, tá? Às 20 horas, domingo que vem, às 20 horas, no dia 16 de fevereiro. Muito, muito bom. Obrigado por terem compartilhado sobre isso, né? Sobre essa questão cultural de alimentação. Eu queria tocar num último tipo de desafio que geralmente ocorre no campo missionário, talvez não com todos, mas é um desafio, um pacote, né? É um pacote de desafios. Esse pacote tem 3 coisas: o desânimo, a frustração Acho que travou. a questão do companheirismo, né? Companheirismo é uma bênção, mas se não for bem cuidado, pode se tornar um problema. Então, esses 3 pontos: desânimo, frustração e companheirismo. Em 2 minutos para cada um. Como lidar com isso? Com desânimo, frustração e companheirismo. Começar com o Matheus dessa vez. Ok, então desânimo, frustração e companheirismo, né? Então, muitas vezes na missão você vai ter muitas expectativas, né? Isso que a gente aprende. Muito amor e altas expectativas. E muitas das vezes, talvez você não vai conseguir alcançar aquela expectativa, aquela meta, né? E, consequentemente, é um resultado você ficar desanimado, né? Então, o Senhor fala no programa Evangelho, no capítulo, mas ele diz que o seu esforço, né, é o suficiente. Você se esforçar para aquilo, né? Sacrificar e trabalhar duro, você vai ver milagres. Pode ser não hoje, mas você vai ter outros dias para alcançar também aquelas metas. E o Senhor vai abençoar você de diversas formas. Eu vi muitas vezes coisas que eu queria fazer naquela semana. Eu queria ter 3 batismos naquela semana e não dava certo. Então o Senhor ia lá na outra semana, eu tinha 4, tinha 5. Então, com o meu esforço, sacrifício, estudando, tendo fé, sendo diligente, né, nós vamos ter todos os resultados que realmente precisamos. E o nosso companheirismo, ele é uma coisa que vai ter até o final da missão, né? É o nosso companheiro de 2 anos. Eu não era muito acostumado a ter um companheiro, então quando eu comecei a missão, eu tive que me adaptar, andar sempre junto, a ouvir o que ele estava falando, o que eu estava falando, a ver a tela do telemóvel, do celular um do outro, né? E foi realmente uma ajuda porque a gente aprende a conviver com diversas pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, e você aprende coisas com cada um que são excelentes, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida, no trabalho,
no nosso futuro casamento, esposa, e ajudar os nossos filhos, talvez. Né? Eles são exemplos, nós nunca vamos esquecer dos nossos companheiros que tivemos durante 2 anos. Né? Nós sabemos as qualidades deles, e a gente vai querer desfrutar ainda mais, e eles também aprendem com nós. Então, o companheirismo é uma coisa muito importante que tem mostrado na missão. Né? Então, fique sempre com seu companheiro, isso que fala no manual do missionário. Fique sempre com seu companheiro, escute ele, trabalhem juntos, orem juntos, quando acordar, quando dormir, estudem juntos, façam tudo juntos, né? Como se ele fosse a unha e você é o dedo ali, sempre juntos. Então, eu aprendi muito, né, com os companheiros sobre muitos atributos, diligência, fé, perseverança, resiliência, né? Então, a gente aprende muitas coisas com nossos companheiros. Eu sou muito grato, né, por ter tido tantos companheiros e aprendi muitas coisas com cada um deles. É uma coisa que nos fortalece. Maravilha. Obrigado, Matheus. Obrigado. Emily. Bom, para mim, o resumo da minha missão foi essas 3 coisas que eu tinha em mente para mim, né? Sempre são 3 coisas, mas o amor, em primeiro lugar, não é? Eu sabia que eu não conseguiria fazer nada se eu não amasse as pessoas que estivessem ao meu redor ou as circunstâncias que estivessem ao meu redor. O amor, o conhecimento e o serviço. Então, essas 3 coisas eram fundamentais para mim, não é? Então, por ter, como o Matheus falou, né, altas expectativas e muito amor pelas pessoas, pelas minhas colegas, pelos meus líderes e todas as pessoas ao meu redor. Então, eu tinha altas expectativas sobre mim mesma e essas pessoas. Tá? Então, durante toda a minha missão, eu não tive tantas frustrações ou desânimo. Sempre eu estava muito animada para fazer muito, não é? Mesmo só no finalzinho da missão, né, que a gente já está no final e a gente está assim já, mas realmente todas essas coisas eu sempre busquei ao Senhor em primeiro lugar, não é? Senhor, me ajude a ter mais amor pelas pessoas, mais amor, mais serviço. Quanto mais eu amava e quanto mais eu servia as pessoas, menos eu sentia cansaço, não é? Menos eu me sentia frustrada. Não é? Então, uma das minhas líderes jovens falava sempre para mim, né? Porque eu sempre tinha isso, aquela pessoa rejeitou, não é? E não rejeitou a mim, rejeitou ao Senhor. E ela falou para mim, olha, como missionárias, temos sempre que lidar com o livre-arbítrio. Você não prega sobre o livre-arbítrio com as pessoas a cada dia. Precisamos amar essas pessoas, não é? E entender que ela não recusou o que você falou. Não foi a forma que você falou, não foi nada disso. Se você passou a mensagem do Senhor e ela fez a escolha dela, procura a próxima pessoa. Então, realmente, eu sempre buscava ouvir, não é, meus líderes, tanto o meu presidente de missão, quanto as minhas colegas, minhas companheiras, em Portugal a gente fala colega. Então, sempre busquei ouvir e servir muito. Né? Então, sobre o companheirismo também, realmente também buscar amar e servir. Sempre amei servir minhas companheiras, servir nas coisas que elas precisavam, seja nas mínimas coisas, como, sei lá, arrumar a cama, ou fazer uma comida gostosa para elas. Sempre busquei servir e amar minhas colegas, porque eu sabia que o nosso trabalho só ia funcionar se a gente tivesse não é, com o Senhor. E então, sempre busquei amar e ajudar elas também para que isso fosse recíproco, né? Então, busquei aprender. Tive pouquíssimos desafios com algumas companheiras, mas realmente sempre coloquei em prática isso, o amor e o serviço. Né? E volto também a dizer sobre o ajustar-se à vida missionária, né? Que dá todo o suporte para cada situação de emergência. A gente tem lá, só pesquisar e tem cada coisa, seja cortar um dedo ou qualquer coisa. Então, realmente temos esse recurso e também a missão nos ajuda com profissionais, não é? Se a gente precisa de alguém, algum psicólogo vai ajudar a gente, vai atender nessas frustrações, nesse desânimo, para poder nos ajudar a fazer da melhor maneira o trabalho do Senhor. Então, eu nunca me senti sozinha, sempre me senti amparada. Seja o meu líder, como presidente, sua esposa, seja meus líderes jovens, SLTs, LZs, enfim, todos eles
sempre buscaram me ajudar e eu sempre recorri a eles, né? Porque eu sabia que o Senhor tinha chamado todos de nós para fazer o melhor trabalho e ajudar as pessoas, né? Então, realmente, sobre o desânimo e o cansaço, sempre busquei ao Senhor. E esses recursos que a missão nos dá, o Ajustar-se à Vida Missionária e todos os profissionais, e o companheirismo é sempre isso, né? Amor, serviço, conhecimento, buscar conhecer aquela pessoa que está com você. Quanto mais você conhece, mais você vai desenvolvendo o amor e a história daquela pessoa. Maravilha. Obrigado, Emily. Yuri? Perfeito. Então, enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma escritura que eu sempre lia essa escritura na minha missão. Principalmente quando eu passava por esses dois momentos de desânimo e de frustração, né? A primeira coisa que eu precisei entender é que se tudo está dando errado, se tudo está caindo, se as pessoas não estão aceitando a mensagem, se realmente tudo aquilo que eu estou me esforçando muito para fazer não está dando certo, e isso me desanima, isso me deixa frustrado, não é um sinal ruim. Você não precisa se culpar por se sentir assim. Muito pelo contrário. Se as pessoas não estão aceitando, se tá tudo caindo e você não se sente frustrado, aí que você tem que se preocupar. Significa que você não liga para a salvação delas, né? Então, muitas vezes eu me culpava por ver tudo caindo e eu ficando muito frustrado com isso, sabe? Mas eu entendi que eu estava sendo um bom missionário porque eu estava me sentindo triste por causa disso, porque eu realmente me importava que aquelas pessoas elas fossem salvas, né? No Na obra missionária, tudo que nós fazemos envolve a salvação das pessoas. Então, você se sentir frustrado e se sentir triste ao ver as pessoas não aceitarem o evangelho é completamente normal. Mas eu lia muito a seção 122 de Doutrina e Convênios na missão, né? O momento em que o Senhor ele responde a uma oração de Joseph, né? Joseph estava passando por um momento lá muito difícil na vida dele, onde ele estava na cadeia, né, de Liberty, e ele estava pedindo ajuda do Senhor, ele não entendia por que ele passava por aquilo, né? E eu recomendo a todos vocês que possam ler depois dessa sessão e guardem essa sessão com vocês. E o Senhor, ele fala muitas coisas muito ruins que poderiam acontecer com Joseph e que aconteceram com Joseph, né? E enquanto eu li esses versículos, eu ficava, caramba, pode acontecer tantas coisas tão ruins, né? E no versículo 8 é o versículo que mais me marcou, que o Senhor ele fala: "O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior que ele?" Tem um vídeo que é muito famoso entre os missionários, todos que estão indo para a missão provavelmente vão assistir esse vídeo no CTM, mas vocês podem já assistir, é chamado A Expiação e a Obra Missionária. Eu sempre me emociono muito quando eu assisto esse vídeo, né, que o presidente, acho que é o presidente Ayrin que está falando, e ele fala, né, que às vezes os missionários eles não entendem por que eles têm que passar por tantas coisas, né, por que é tão difícil a obra missionária. Mas ele fala no final, né, de que o Salvador ele passou por isso. O Salvador ele foi rejeitado, ele foi odiado primeiro. Então, se a gente passa, né, por essas coisas, né, claro que a gente não vai passar nem 1% daquilo que o Salvador Jesus Cristo ele passou. Mas se a gente passa por essa rejeição das pessoas, se a gente passa por dificuldades, nós temos motivos para nos alegrar, porque a gente está realmente representando Jesus Cristo. A gente está sentindo um pouquinho, o mínimo que seja, da dor que ele sentiu. Então, frustração e desânimo fazem parte, vão acontecer. Mas, realmente, o jeito que nós lidamos com isso é o que vai mudar a nossa missão. Então, durante um momento, eu deixei que o desânimo ele me vencesse. Mas um certo dia eu disse que eu não ia mais permitir isso. Por mais que eu estivesse desanimado, eu precisava lembrar que aquele era o tempo do Senhor, não era o meu tempo, era o tempo do Senhor. Então, seja lá o que estivesse acontecendo, eu ia continuar mantendo minha cabeça erguida e eu iria até o fim, né? Então, sempre lembrem-se que é o tempo do Senhor. O Senhor ele vai providenciar tudo, ele vai preparar tudo. E sobre companheirismos, né, eu já me estiquei muito. Eu fui muito abençoado com muitos bons companheiros na missão, né? Claro que a convivência muitas vezes é difícil. Eu tive companheiros dos Estados Unidos, do sul do Brasil, da América Latina. Então, culturas muito diferentes, costumes muito diferentes, criações muito diferentes.
Mas algo que eu usava muito na missão é que eu aprendi que é muito melhor ter paz do que ter razão, né? Então, às vezes, a gente vai acontecer coisas que vamos ficar um pouco chateados com nossos companheiros, mas precisamos lembrar de que a raiva, a fúria, ela não vem do Senhor, ela afasta o Espírito. Então, eu sempre buscava, primeiramente, a paz, né? Se eu via que meu companheiro ele estava querendo se elevar um pouco, eu ficava, tá bom, vamos fazer do seu jeito, depois nós vamos conversar, né? Ou se eu estava passando um pouco dos limites, eu buscava me controlar, vamos manter a paz para o Espírito do Senhor não ir embora, né? E realmente é como a Emily e o Matheus eles falaram, né? Oração, né? Buscar sempre ter uma conversa aberta com o companheiro. Se está acontecendo algo que está te deixando magoado com seu companheiro, não tenha medo de se abrir para ele, de conversar com ele, né? De poder explicar o que está acontecendo, né? Então isso é algo que eu aprendi na missão, a realmente falar o que eu sentia. Isso foi algo que me ajudou a ter bons companheirismos na missão. Hoje em dia eu tenho contato com todos os meus companheiros, né? Eu tenho uma amizade muito grande com todos eles, eu guardo todos eles em meu coração. Mesmo tendo alguns que durante algum momento deu uma certa... A gente teve certos entendimentos, hoje é algo superado, e algo que eu olho para trás e eu vejo que eu precisava de cada um dos 17 companheiros que eu tive na missão, eu precisava aprender com cada um deles, né? Então, realmente, tudo é muito inspirado na missão, o Senhor, ele prepara tudo, é a obra dele. Que maravilha, obrigado mesmo. Muito bom ouvir isso que vocês falaram aqui sobre essa questão especialmente do companheirismo, né? Porque ninguém se prepara para conviver durante 24 horas com a pessoa do seu lado. Nem com sua mãe você passa tanto tempo junto. Não tem jeito. 24 horas mesmo. Você não respira sem olhar para o lado e a pessoa está ali. E isso é um aprendizado, porque pessoas são pessoas. Você vai ter alguém com quem você vai ter uma afinidade imediata e vai ter aquela pessoa que você vai ter que desenvolver essa afinidade, né? Por N razões. E está tudo certo. Afinidade não é algo que é instantâneo para todo mundo, não. Depende muito. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma atitude parecida com a sua, que tem interesses semelhantes aos seus. Os iguais se atraem. Mas você vai ter um companheiro que vai ser alguém que você gosta de azul, ele gosta de vermelho. Você gosta de sorvete, ele só quer pipoca. E tem isso, sabe? Então, eu estou falando aqui nessas bobagens de cor e de comida, mas são coisas maiores, né? E que a gente precisa aprender a respeitar o outro, respeitar o direito que o outro tem de ser como ele é, com os desejos dele, com os gostos dele. E mesmo que ele vai refinando a sua vida, a gente vai refinando a nossa, e um ajudando o outro. Eu e minha esposa servimos até recentemente como missionários de serviços familiares, ajudando casais, né, fortalecer casamentos. E uma das lições, uma das coisas que é ensinado nesse curso de casais é que um cônjuge nunca deve querer transformar o outro em alguém parecido consigo próprio. É um dos piores erros no casamento. É quando um cônjuge quer que o outro seja como ele é. Não, ele é outra pessoa, ele teve outra origem, ele teve uma criação diferente, ele vem de um sistema de vida que não é exatamente o seu. Dois irmãos numa casa só não são iguais, tendo recebido a mesma educação, a mesma criação. Então, é um erro querer colocar um para ser igual a você. Não, você tem que respeitar como ele é e ajudá-lo, e vice-versa, a ser melhor cada um pessoalmente. Não é transformar o outro em você. O mundo não precisa de mais de um do que você. Você já é suficiente, né? Alguém com as suas próprias fraquezas, com os seus próprios desafios, já é suficiente no mundo.
Não precisa de 2, não. Está tudo certo. Também com todos os seus talentos e bondades. Está tudo bem. O Senhor nos fez assim, cada um individual. Né? O que a gente precisa é ajudar o outro a se transformar em quem Cristo é. Essa é a chave. Não querer que a pessoa se adapte a você. Ela precisa se adaptar a Cristo. E você também. E uma das melhores formas para ajudar seu companheiro a se adaptar a Cristo é você começando primeiro. Essa é outra regra, dessa outra lição desse curso de casais, é que quando você se aproxima de Cristo, você tem melhor chance de fazer com que o seu cônjuge faça o mesmo. Então, começa com você. Nada muda se você não muda. Essa é essa questão chave. Então, muito bom isso. Companheirismo pode ser fator de alguns desafios se não forem respeitados esses cuidados. Muito bom. Muito obrigado, viu, jovens? Eu quero finalizar, antes de ouvir vocês, a fala final de vocês aqui, eu quero apresentar colocar aqui para o pessoal de casa assistir um vídeo de uma mensagem do presidente Gordon Pittner Hinckley. O presidente Hinckley viveu um período na missão dele com um desafio, e ele compartilhou isso, e isso foi muito importante. Então, o convite é para que todos possam aprender com essa fala do presidente Hinckley. E depois do vídeo do presidente Hinckley, então eu vou querer ouvir de vocês as palavras finais para a gente encerrar aqui. Vamos assistir o presidente Hinckley primeiro. As a new missionary serving in Preston, England, Elder Gordon B. Hinckley faced a major trial in his life. Upon arrival in the mission field, he was ill, and he quickly became discouraged because of the opposition to the missionary work. Elder Hinckley was shy and found adjusting to street preaching an immense challenge. Discouraged by uninterested audiences and indifferent or unkind treatment at doors, Gordon became despondent. When I arrived there, I was not well. I felt I wasn't getting anywhere in the missionary work, and I became discouraged. I wrote a letter to my father and said, I'm wasting my time and your money. I don't see any point in my staying here. And in due time, a letter came back from him in which he simply said, Dear Gordon, I have your letter of such and such a date. I have only one suggestion. Forget yourself and go to work. With love, your father. I pondered that, and the next morning in our scripture class, we read that great statement of the Lord. He that saveth his life shall lose it. He that loseth his life for my sake and the gospel shall find it. It touched me. That statement, that promise, in conjunction with my father's letter, prompted me to go upstairs in the little bedroom at 15 Wadham Road, Preston, Lancashire, where we lived, and get on my knees and make a covenant with the Lord that I would try to forget myself and go to work. I count that as the day of decision in my life. Everything good that's happened to me since then, I can trace back to the decision I made at that time. Que maravilha, presidente Hinckley falando aqui do seu desafio que ele venceu, que foi um desafio da timidez e da rejeição, né? A rejeição às suas palavras, a mensagem do Salvador. E ele aprendeu a lição com seu pai de que ele deveria esquecer dele mesmo e dedicar-se ao trabalho. Ou seja, dedique ao mestre a quem você veio servir, que vai ficar tudo bem. Essa é a chave para vencer todos os desafios no campo missionário. E aí você desenvolve, com base nisso, você desenvolve a habilidade de ser humilde, sem se sentir humilhado, a habilidade de enfrentar a rejeição, seja ela em potencial ou real, a habilidade de administrar a sua motivação, de lidar com as diferenças, a habilidade de conversar, né, para resolver seus desafios, a habilidade de cuidar de si, do seu bem-estar,
habilidade de ser positivo e as habilidades espirituais. Então, você vai desenvolvendo tudo isso a partir do momento em que você entende que você está ali não a seu serviço. A missão não é um lugar para onde a gente vai para depois contar a vantagem de que fez missão. Né? Não é isso. A gente tem a maior alegria em contar sobre a nossa missão, em dizer eu fui um missionário, mas a gente não vai para a missão por isso. A gente vai para a missão para servir ao mestre. É por isso. E a alegria que a gente tem em falar sobre a missão depois é porque foi o momento em que servimos ao mestre. Essa é a grande questão. E tudo isso nos ajuda a vencer, então, esses desafios que vão acontecer. E voltando aqui, lá ao início da nossa conversa hoje, os desafios vão acontecer. Não é uma questão inevitável ou evitável. É uma questão da vida. Se você não vai para a missão, você vai ter desafios. Se você vai ter desafios. Ponto. É da vida. Conversei hoje aqui com esses 3 jovens maravilhosos, o Yuri França, que serviu na Missão Brasil Fortaleza, a Emily Vieira, que serviu na Missão Brasil Rio de Janeiro Norte e na Missão Portugal Lisboa, e o Mateus de Jesus, que serviu na Missão Brasil Fortaleza Leste e na Missão Angola Luanda, e hoje um convidado ainda adicional, que é o meu soluço, que marcou presença na live inteira aqui. Tá tudo certo. Jovens, muito obrigado, muito obrigado. Vocês ajudaram muito aqui, e nosso propósito aqui é ajudar os jovens que estão se preparando para a missão, em algum estágio da sua preparação, a se sentirem mais motivados e confiantes. E entendo que vocês fizeram isso, muito bem feito. Parabéns por suas missões, parabéns mesmo. Eu quero ouvir as palavras finais de vocês em 1 minuto cada um, por favor. Vamos começar pela Emily, o Mateus e o Yuri. Acho que essa foi a formação que a gente não fez ainda até aqui. Emily. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e partilhar da experiência. E é algo muito especial para mim, né? E posso testificar para todas as pessoas que estão assistindo. E realmente cada um de vocês que pensa que a missão não é algo possível, realmente é. Né? Hoje, quando eu volto para casa, eu não consigo me lembrar das experiências ruins, dos fracassos, porque as coisas boas e recompensadores, elas são muito maiores. As experiências boas sempre enchem meu coração de alegria. Então, eu sempre tenho essas 3 coisas, não é? O amor, o conhecimento e o serviço. Não é? Amor ao Senhor e amor às pessoas. O conhecimento para conhecer a palavra do Senhor e, como Yuri citou, essa escritura que está na minha versão patriarcal, né, de Doutrina e Convênios 11, que realmente o Senhor ele vai desatar, não é? A nossa língua para que possamos partilhar. E o serviço. Então, só para finalizar, realmente só queria trazer minha plaqueta aqui, porque foi algo que a esposa do presidente Blackwelder, que foi meu último presidente de missão, ele pediu que a gente olhasse a nossa plaqueta. Isso foi algo muito especial, porque aqui nada disso é sobre Emily. Não tem o meu nome aqui, não é? Tem o título como sister, Nascimento, que é o sobrenome da minha família, e o nome da Igreja de Cristo. Então, esse é o serviço. Não é nada sobre nós mesmos. É sobre o Senhor e a obra dele. Né? Então, realmente, como o conselho do pai, do profeta Gordon B. Hinckley, realmente, esquecer de nós é o serviço. Quando servimos as outras pessoas é quando nós esquecemos de nós mesmos. Nós temos as nossas dores e nossas frustrações, mas prometo que cada vez que a gente serve, essas coisas viram pequenas. Realmente o serviço é algo que cura. Quando nós servimos ao Senhor de todo o coração, realmente Ele pode curar e fazer todas as coisas serem possíveis. E é isso. Excelente, Emily. Muito obrigado. Muito obrigado e mais uma vez parabéns. Mateus. Sou muito grato, né, por poder participar aqui, poder relembrar desses momentos na missão. Eu fiquei muito emocionado porque foi um momento que eu sentia o Salvador 24 horas por dia, o Espírito e tudo a todo vapor.
E eu não queria parar, só queria trabalhar. E essa frase do presidente Gordon Hinckley foi o que eu mais escutava nas primeiras semanas da missão. Esqueça de si mesmo, só trabalhe. Esqueça de si mesmo, só trabalhe. Não existe lugar melhor para um jovem de 18 a 25 anos e uma sister de 18 a 30 de estar na missão. Tem que estar na missão, é o melhor lugar. O presidente Gordon Hinckley fala isso também. É o melhor lugar onde podemos estar, que é onde vamos conhecer ainda mais nosso Salvador e sentir o seu espírito todo momento. Eu sinto muita saudade da minha missão, de poder ensinar e ajudar as pessoas a ser um instrumento. O Salvador nos conhece, ele nos ama muito. O primeiro princípio que ensinamos sobre a restauração é que o Pai Celestial nos ama, que ele nos conhece. E que, por sentirmos tanto esse amor dele, precisamos também compartilhar com as outras pessoas para elas poderem sentir ainda mais o amor do Salvador. E assim, as outras pessoas compartilharem. Eu sou grato por todas as bênçãos que pude ver na missão, todos os milagres que ainda tem, existem milagres a todo momento. E eu sei que Deus vive, que esse é o plano perfeito dele, de termos a vida eterna, que as famílias poderão ser eternas. Então, os missionários que estão se preparando para ir para a missão, vão com alegria, porque vocês vão ajudar as pessoas a alcançar a eternidade por meio dos convênios. E ajudar todas essas pessoas, como em Mosias fala, né? Quando está a serviço de vosso próximo, está somente a serviço de vosso Deus. Então, eu sei que esse foi um momento muito bom para mim, pude fortalecer ainda mais e lembrar de compartilhar ainda mais sobre o Evangelho com todas as pessoas. E eu sou grato. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado mais uma vez e mais uma vez parabéns também. Yuri. Perfeito. Eu quero muito agradecer pelo convite de participar dessa live. Para mim é muito especial poder falar sobre a missão, né? Poder falar sobre esse momento tão importante na minha vida e poder incentivar os jovens que estão se preparando, né? Eu também peguei minha plaquetinha aqui, algo que o meu presidente ele também ensinava sobre a plaqueta, é de que cada jovem que vai para a missão vai receber uma dessa. E vocês vão usar uma dessa no peito de vocês por 2 anos ou 1 ano e meio, né? Essa plaqueta de plástico aqui. Então, essa plaqueta de plástico, a gente só vai precisar dela por 2 anos e 1 ano e meio se a gente realmente servir ao Salvador Jesus Cristo. Se a gente realmente esquecer de nós mesmos e trabalhar e fazer aquilo que nos é requerido na missão. Porque depois dos 2 anos, ou do 1 ano e meio que a gente completa a nossa missão, essa plaqueta de plástico ela não vai ser mais necessária. Eu guardo ela aqui no meu quarto, deixo ela num lugar bem visível, com muito carinho, para que todos os dias eu olhe e me lembre do que eu vivi na missão. Mas essa plaqueta de plástico, ela virou uma plaqueta de carne, que está no meu peito, para sempre. Porque hoje eu sou o melhor discípulo de Jesus Cristo, graças à missão de tempo integral. Graças a esses 2 anos que eu passei servindo ao meu Salvador Jesus Cristo, caminhando com Ele ao meu lado. Para aqueles jovens que ainda estão se preparando para servir missão, não permita que nada atrapalhe o foco de vocês na missão. Antes da missão, eu deixei que algumas coisas atrapalhassem o meu foco. Eu acabei adiando um pouco. Mas fazia parte do plano do Senhor isso. E realmente, sempre mantenham-se focados em ir para a missão, em cumprir com o dever de vocês para com o Senhor. Não se preocupem com o que vocês estão deixando aqui. Eu me preocupava muito. E minha faculdade, como vai ser? E agora que eu voltei, eu estou na faculdade. Foi como se eu nunca tivesse saído. E meu trabalho, o Senhor, Ele já providenciou. Minha família foi muito bem cuidada nesses 2 anos que eu estive fora. Realmente, eu sou muito grato pelos 2 anos incríveis que eu tive representando oficialmente o meu Salvador Jesus Cristo.
Hoje eu sou o melhor discípulo dele graças a isso. Realmente a missão é algo transformador em nossa vida se nós nos permitirmos ser transformados. Então, vão para a missão abertos. Permitam que o Senhor transforme vocês, que a expiação de Jesus Cristo transforme vocês. Eu me permiti fazer isso, e eu fui transformado pela expiação de Jesus Cristo. Hoje eu conheço o meu Salvador e eu o amo, e eu vou continuar servindo a Ele, mesmo não usando mais essa plaqueta de plástico. Agora eu tenho uma plaqueta de carne dentro do meu coração. E, novamente, muito obrigado mesmo por participar dessa live. Foi um prazer, foi uma honra. Muito obrigado, Yuri. Parabéns. Muito obrigado mesmo a todos vocês. A vocês que estão assistindo, muito obrigado. Eu quero fazer 3 pedidos a vocês que estão assistindo. O primeiro é: compartilhe o link dessa live com seus amigos, seus familiares, dos seus grupos, com quem você puder. Tudo isso que eles falaram aqui precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Ao máximo de jovens e de jovens adultos em idade de missão possível. Aos pais desses jovens adultos. Por favor, ajude a compartilhar isso. Compartilhe esse link já com todos. O segundo pedido é que, se você gostou do que eles falaram aqui hoje, considere deixar o seu like. O like ajuda a que o YouTube apresente esse vídeo para mais pessoas. É um clique só. Só deixa o seu like. Ah, mas eu não gostei. Então deixe por pena. Mas deixe o seu like. Faça isso. E o terceiro pedido: se você ainda não é inscrito no canal, considere inscrever-se no canal. É um clique também desse botão vermelho que tem aí, inscrever-se. Não paga nada, gente, para fazer isso. O Standarte não recebe dinheiro nenhum também por isso, não. A única coisa é que, quando você se inscreve, quanto mais inscritos no canal, mais pessoas recebem esse vídeo e recebem todo o conteúdo do canal. Então o YouTube passa a considerar: olha, tem muita gente gostando desse canal, é melhor a gente começar a recomendar. Quando você abre o YouTube, não tem aquele monte de janelinha lá, aquilo ali é por conta dessas ações. E se você também não se agrada do canal, inscreva-se também, só por pena, só por dó, mas inscreva-se, ajude aqui, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Até o próximo domingo, às 20 horas. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Emily. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Parabéns mais uma vez. Tchau, gente. Até a próxima.